Poucos personagens da história cristã passaram por uma transformação tão profunda e impactante quanto o apóstolo Paulo. Sua trajetória é marcada por extremos, de perseguidor feroz a proclamador incansável do Evangelho, de homem temido a pastor amoroso, de defensor rígido da lei a apóstolo da graça. Conhecer a vida de Paulo é mergulhar em uma história de confronto, rendição e propósito. Paulo nasceu com o nome de Saulo, na cidade de Tarso, um importante centro cultural da região da Cilícia. Tarso era conhecida por sua influência intelectual e por abrigar escolas renomadas de filosofia. Saulo cresceu em meio a essa atmosfera vibrante, mas sua formação foi profundamente enraizada na tradição judaica. Ele era fariseu, pertencente ao grupo religioso mais rigoroso do judaísmo da época. Além disso, era cidadão romano, um privilégio raro, que mais tarde abriria portas inesperadas em sua missão. Desde cedo, Saulo demonstrou zelo ardente por sua fé. Ele foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da lei judaica. Ali, aprofundou-se nas Escrituras, aprendendo a interpretar cada detalhe da lei de Moisés com precisão e paixão. Seu coração queimava por aquilo que acreditava ser a defesa da verdade. E foi justamente esse zelo que o levou a se tornar um perseguidor dos seguidores de Jesus. Quando o movimento cristão começou a crescer após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, Saulo viu naquela nova fé uma ameaça perigosa. Para ele, aqueles homens e mulheres estavam distorcendo a tradição sagrada. Movido por convicção e fúria religiosa, ele participou ativamente da perseguição aos cristãos. Respirava ameaças, invadia casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. Mas o que Saulo não sabia era que sua história estava prestes a ser drasticamente transformada. No caminho para Damasco, onde pretendia prender ainda mais cristãos, aconteceu o evento que mudaria o rumo de sua vida e da história do cristianismo. Uma luz intensa brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra. Ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Tremendo e confuso, perguntou: "Quem és tu?" A resposta ecoou em sua alma: "Eu sou Jesus, a quem tu persegues." Aquele encontro foi devastador e libertador ao mesmo tempo. Aquele momento não foi apenas uma conversão emocional, foi um chamado. O próprio Jesus declarou que Saulo seria instrumento escolhido para levar seu nome aos reis e filhos de Israel. Ou seja, sua missão já estava definida. Saulo tornou-se apóstolo não por decisão humana, mas por chamado direto de Jesus Cristo. O homem que julgava estar servindo a Deus descobriu que estava lutando contra o próprio Messias. Saulo ficou cego por 3 dias. 3 dias de escuridão externa que refletiam a revolução interna que estava acontecendo. Sem comer, sem beber, confrontado com a verdade, ele foi quebrado para ser reconstruído. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias, obedecendo a uma visão divina, foi ao encontro de Saulo. Impôs-lhe as mãos, e algo como escamas caiu de seus olhos. Ele voltou a enxergar. Foi batizado. E, naquele momento, nasceu um novo homem. O perseguidor se tornava discípulo. Saulo começava a se transformar em Paulo. A mudança não foi apenas de nome, mas de identidade e missão. Paulo passou a anunciar que Jesus era o Filho de Deus. Aqueles que o conheciam ficaram perplexos. Como podia aquele que antes destruía agora defender? Como confiar em alguém com um passado tão sombrio? Paulo precisou enfrentar desconfiança, isolamento e até ameaças de morte. Ele próprio experimentou o gosto da perseguição que antes infligia. Após um período de recolhimento e amadurecimento espiritual, Paulo iniciou suas viagens missionárias. Movido por uma convicção inabalável, percorreu cidades e regiões anunciando a mensagem da graça, levando o evangelho além das fronteiras judaicas. Paulo viajou por lugares como Corinto, Éfeso e Filipos. Em cada cidade enfrentou desafios distintos: oposição religiosa, perseguição política, rejeição cultural. Foi apedrejado, açoitado, preso injustamente. Em certa ocasião, após ser espancado, foi deixado como morto. Mas levantou-se e continuou. Então, ele era realmente apóstolo? Sim, mas de forma diferente dos 12 originais. Os 12 caminharam com Jesus durante seu ministério terreno.
Paulo? Não, ele mesmo defendeu seu apostolado várias vezes. Não por orgulho, mas porque precisava afirmar a legitimidade de sua missão diante de críticas. Ele dizia: "Não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus." A igreja primitiva reconheceu plenamente seu chamado. Paulo escreveu cartas que atravessaram os séculos e continuam a moldar a fé cristã. Entre elas estão Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses e tantas outras. Nessas cartas, ele não apenas ensinava doutrina, mas derramava o coração. Falava sobre fé, esperança, amor, perseverança, unidade e santidade. Exortava, corrigia, consolava. Era firme quando necessário, mas profundamente pastoral. Em suas palavras, percebemos um homem que conhecia tanto a dor quanto a alegria. Ele escreveu sobre aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Falou sobre um espinho na carne, que o fazia depender ainda mais da graça divina. Declarou que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não escondia suas lutas. Ele as usava para glorificar a Deus. Em sua última viagem, foi preso e levado a Roma. Mesmo em cadeias, continuou pregando. Soldados ouviram o evangelho. Visitantes eram encorajados. Suas prisões não eram o fim, eram novas oportunidades. Paulo entendia que sua vida não lhe pertencia. Ele havia sido alcançado por Cristo. E isso era tudo. A tradição cristã afirma que Paulo foi martirizado em Roma. Durante a perseguição do imperador Nero, como cidadão romano, teria sido decapitado. Sua morte, porém, não foi derrota. Ele mesmo havia escrito: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." A história de Paulo é a prova viva de que ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça. O homem que perseguia a igreja se tornou um de seus maiores pilares. O fariseu rígido se tornou o apóstolo da liberdade em Cristo. Sua vida nos lembra que Deus não apenas perdoa, Ele transforma, capacita e envia. Há algo profundamente comovente na jornada de Paulo. Ele conheceu o peso da culpa e a alegria do perdão. Experimentou o desprezo e o amor fraternal. Viveu perigos, naufrágios, traições, mas nunca perdeu de vista o momento em que a luz brilhou no caminho de Damasco. Aquele encontro definiu tudo. Paulo não caminhou ao lado de Jesus durante o ministério terreno, como os 12 apóstolos originais, mas encontrou o Cristo ressurreto de maneira pessoal e arrebatadora. Foi chamado diretamente por ele, e esse chamado ecoou até os confins do mundo conhecido. Sua vida é um convite à reflexão. Que tipo de transformação estamos dispostos a permitir? Se Deus pôde mudar o coração de Saulo, pode mudar qualquer história. Se Paulo, com seu passado de perseguição, pôde se tornar instrumento de salvação para muitos, então há esperança para todos. Mais do que um teólogo brilhante ou missionário incansável, Paulo foi um homem rendido. Sua força vinha da fraqueza reconhecida. Sua autoridade vinha da obediência. Seu legado não está apenas nas cartas que escreveu, mas nas vidas que impactou. Séculos depois, sua voz ainda ressoa. Fala sobre graça que supera o pecado, sobre fé que vence o medo, sobre amor que tudo suporta. A vida de Paulo nos emociona porque é, acima de tudo, uma história de redenção. E talvez esse seja o maior milagre. O perseguidor se tornou apóstolo. O inimigo da fé se tornou seu proclamador mais apaixonado. Saulo morreu para que Paulo nascesse. E, através dele, o mundo jamais foi o mesmo. Obrigado por assistir. Se você se sentiu tocado por essa história, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Até a próxima!